Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta para mais um certamente prazeroso programa, conforme sempre eu falo. O nosso convidado deste programa é um desses personagens de fato marcante no desporto de Ipatinga. Alguém com uma longa folha de serviços prestados através de uma atuação séria e comprometida com a missão de servir e também de deixar um legado para os sucessores do esporte. Falo de Paulo Roberto Malta, nascido no dia 9 de julho de 1955 em Nova Era, mas ipatinguense de coração e de atuação, filho do pioneiro Ari Malta e de Dona Terezinha Malta, irmão de Tereza Cristina, de Cátia, de Ana Elisa, de Márcia, Jussara, Ricardo e de André. Paulo Roberto é casado com Maria de Fátima Campos Malta, a famosa Fatinha do Paulo Roberto, com quem tem os filhos Marcela e Breno. Paulo Roberto, que trabalha há 30 anos na Uzi Minas, fez o segundo grau de contabilidade no Colégio Acedipa e formou-se em letras em curso superior em Caratinga. Sua atuação no desporto é conhecidíssima pelo prestígio ao amadorismo regional e a marcante atuação como fundador e presidente da Liga Ipatinguense de Esportes Especializados, a famosa Liesp, entre 1991 e 2006, em tempos áureos e inesquecíveis dos esportes amadores especializados de Ipatinga e do Vale do Aço. Um sem número de realizações, de conquistas, de projeções para Ipatinga, que ele irá nos contar em boa parte. Paulo Roberto, para não dizer que não esteve lá dentro das quatro linhas, jogou futsal, atuou pelo Ipaminas e pela antiga equipe do Poço Central, no famosíssimo campeonato regional do Clube Casa de Campo, em Coronel Fabriciano, e em outros torneios pelo Vale do Aço afora. E é também um destacado cronista esportivo. Atualmente escreve uma coluna 2 vezes por semana no Jornal Diário do Aço, grupo de comunicação aqui da TV Cultura Vale do Aço, e foi por 23 anos repórter, plantonista e comentarista da equipe de esporte da Rádio Vanguarda AM 1170. Enfim, gente do meio com conteúdo de boa prosa e digna de vir aqui nos brindar com passagens interessantes, marcantes. Conosco, portanto, Paulo Roberto Malta. Ô Paulo, obrigado por ter aceitado o convite do Histórias da Bola, chegou a vez, né? O Paulo Roberto, jogador, era bem mais fraco que o Paulo Roberto, dirigente? Olha, Valdeci, um prazer estar aqui no programa da TV Cultura, História da Bola, onde tantos passaram por aqui. Acho que era mais ou menos, né? O pessoal diz aí que eu era um bom goleiro, né? Assim, de atuação destacada, né? Cheguei a disputar Campeonato Mineiro do Interior pelo Ipaminas, campeonatos regionais, aqui também em Ipatinga. Então, diziam que eu era um bom goleiro. Então, eu levo, a voz do povo é a voz de Deus. Quer dizer, então, você prefere ficar com a voz dos outros quando deitavam no travesseiro? Qual que era a sua análise? A análise que eu era assim, um goleiro de destaque, um bom goleiro, né, no futsal. Porque pela minha altura também, depois eu resolvi ir de tanta insistência, ir para veterano, mas foi terrível, porque no futsal, na minha época, não se podia entrar na área. E depois no campo, 22 jogadores, e eu resolvi ser goleiro de campo, de veterano, e aquela bola picava e eu falei assim, isso não dá pra mim. Mas depois eu continuei e fui campeão várias vezes pela Uzipa, Iguaçu, Vila Celeste, Cidade Nobre, mas na minha consciência, assim, eu fui um bom goleiro de futsal. Chegou a tomar algum frango homérico? Cheguei. Eu, na época, nós fomos jogar no João Calvino, uma vez, eu tomei uns 2 frangos. Aí eu falei assim, não, vou sair. Eu fiquei com tanta vergonha que eu falei assim, vou sair. Aí eu saí, nosso time tomou 16. Eu falei assim, não, é igual o Orly brinca muito. O goleiro que tomou 16 gols numa partida de futsal, eu falei assim, não, vou sair, não tomo não. Nem 5 eu vou tomar, mas já cheguei, tomar gol debaixo da perna, tentando lançar a bola pra frente, a bola agarrada, soltar da mão e ir pro gol. Então, isso aí é de todo goleiro, a gente tá vendo aí tantos goleiros, né, craques, melhores goleiros do mundo, tomar frango é natural de goleiro, mas eu, modéstia à parte, eu acho que eu tive uma participação muito boa no futsal. Jogos também marcantes que você teve, assim, também que você acha que aquele dia a sua atuação foi determinante para a equipe vencer? Olha, nós tínhamos Ipaminas, nós disputamos o Campeonato Mineiro. Nós tínhamos um time bom, eu, o Rony, Ailton Jones, o Edmar, Israel, e aí, inclusive, até o Ailton Jones me chama de Conhaquinho. Nós fomos jogar em Itabira, e o time do Itabira, o Atlético Itabirana, era um time fantástico. Tinha lá um atacante lá, chamava GG Travolta. Ele fazia o gol e fazia as passes do Travolta. E nós vamos lá em Itabira. De outra volta, né? Outra volta. Mas um frio, no mês de junho, eu lembro que foi mais ou menos assim,
Ah, no meio de junho, mas um frio que ninguém aguentava. Aí eu nunca tinha bebido na minha vida. Aí o Ailton chamou o Cleber e falou assim, ô Paulo, você tá tremendo de frio demais. É campeonato mineiro, você vai fazer o seguinte. Aí o Fernando Ramos, que era o treinador, falou assim, ó, eu vou pegar um conhaque ali que esquenta. Aí foi lá, pegou um conhaque, meio copo, e me deu e falou assim, ó, você vai lá, assina a súmula, sem respirar. E eu saí do vestiário e lá vou, caminhando. Mas cheguei lá, estava tão suado, que o cara falou assim, não, você é de terra quente mesmo, né, o delegado da partida. Frio desse, você está suando, e todo mundo encolhido. Aí eu assinei a súmula rapidinho, nós empatamos de 2-2, o Atlético Tabirando já tinha jogado contra o Atlético, já tinha ganho, contra o Olímpico já tinha ganho, e aí nós empatamos de 2-2 e eu fui o destaque da partida. E aí, né, ganhei até prêmio, aí todo mundo hoje, o Ailton Jones falou assim, ô Conhaquinho, só me fala assim, porque eu fiz essa partida, eu fui o melhor da partida, nós falamos, vamos reserva. Né? E ainda machucado, que é o Israel. E nós empatamos de 2-2 e foi um show. E aquela partida, para mim, foi o destaque assim, na minha vida como jogador de futsal. Teria sido graças ao conhaque? Olha, também. Ele ajudou bastante, que eu fiquei... Se tivesse exame antidoping, eu estava perdido. É um ano de suspensão. Com certeza. E a migração do Paulo Roberto do campo para os bastidores foi demorada, imediata? Como é que ela se deu? Por que deu? Quem que fez esse encaminhamento? Olha, chegou um tempo assim que na minha época também, que o futsal não era assim, era mais a capital. Uhum. Né? Você chegava aqui, era pelada, era torneios esporádicos. E aí, quando eu fui para a imprensa, por exemplo, eu estava no campo do Novo Cruzeiro, e o Fernando Rocha me chamou, o Cacheta me chamou, Paulo, nós somos sem comentarista, você quer comentar pra gente? Eu falei assim, ó, eu nunca mexi, mas como eu ouvia muito rádio, desde menino, eu sempre gostei de rádio, eu peguei e falei assim, ó, eu vou. Aí eu fiz um comentário, eu lembro, estava pitando o Joatan, o saudoso Cici de assistente e o Zé Carlos de Freitas também na assistência. Aí eu falei com o Fernando assim, ó Fernando, esse jogo vai terminar empatado, Novo Cruzeiro e Belo Oriente. Aí o Fernando falou assim, não, Paulo, não vai não, tal, nós conversamos assim. Aí eu falei assim, aí no último, 2-2, 1-1, no último lance, um escanteio. Eu falei, seu Fernando, vai terminar o jogo agora. O cara bateu, escanteio, terminou. Terminando o jogo, o Meredão tinha feito o gol. Mas aí, terminou o jogo antes dele fazer o gol. Aí o Fernando falou assim, então você vai trabalhar com a gente. Aí foi na rádio, dessa maneira. O Meredão estava jogando no Novo Cruzeiro. Pelo Novo Cruzeiro. Pelo Novo Cruzeiro. O centroavante. Aquele ano que ele jogou de centroavante, ele saiu de zagueiro, foi para centroavante. Aí terminou o jogo. Aí o Fernando falou assim, não, peraí, então você vai. Aí eu fui moldando, aprendendo, e aos poucos a gente vai aprendendo, ouvindo, vendo profissionais da imprensa também que são espelho pra gente, e a gente pega e aprende. E para mim foi um aprendizado muito bom. Depois eu fui para repórter e depois terminei na Rádio Plantão. E na entidade, como eu era comentarista, aí o João Elias, que eu considero um dos maiores, foi o maior para mim, o maior dirigente, porque ele revolucionou o futebol na região do Vale do Aço, me convidou para trabalhar na Liga, eu entrei como secretário, depois diretor técnico, depois vice-presidente com o Daniel, e aí que começou o meu trabalho nos bastidores do esporte. Então foi o João Elias que te levou para a função da Liga, que te introduziu como cartola, vamos dizer assim. Isso. É isso? Aí nós ficamos secretário, trabalhei também de mesário. E aí você foi vice-presidente do mandato do Daniel Borges? Eu e Daniel Borges. 3 anos. Um ano de muita dificuldade, mas ele é um rapaz muito capacitado, muito trabalhador. E aí nós conseguimos fazer um bom trabalho dentro da Liga da LDI. Surgiu, o LDI tinha o braço do especializado, né? O departamento especializado. A partir desse departamento especializado que surgiu a Liesp, como é que foi a ideia da Liesp? Quem que... Eu era o diretor técnico, então eu conversei com o João Elias e eu vi em Belo Horizonte uma matéria no Jornal de Belo Horizonte falando de um copão, reuniu mais de 400 equipes. Eu falei assim, rapaz, não podia fazer isso aqui em Patinga. E aí eu falei com o João Elias, não podia criar um departamento e tal. João Elias, pode criar. Aí eu e Beline criamos esse departamento com o apoio de João Elias. E fizemos o primeiro copão aqui também, deu 45 equipes. E aí começou, depois nós começamos a fazer Socalim na dama, aí começou peteca, aí começou society. E aí eu falei assim, gente, já que está tão grande assim coisa, por que nós não criamos uma entidade? Aí teve essa ideia de criar a Liesp. E aí eu falei, nós vamos criar, mas eu não quero ser presidente não, primeiro presidente não. Nem tinha essa intenção. Mas quais as pessoas que... Eu,
na realidade, assim, o que começou a Liesp, a história que começou a Liesp, foi eu, o Bellini, que é irmão do Daniel, Luiz e o Bellini Daniel Pereira Borges. Borges. E o Daniel Borges. E o João Elias, que deu apoio. Foram essas 3 pessoas, assim, de fato, que começou. Aí nós começamos a convidar. Convidamos o Zé Manel, que já mexia na Vila Ipanema, e aí foi convidando as pessoas. Aí apareceram outras pessoas para ajudar. Mas o início, a semente da Liesp, isso não tem nem ata, mas isso não tem... para você ter uma ideia, não falo nem mágoa, não. Mas a ata de fundação da Liesp não consta meu nome. Entendeu? Não consta. Entendeu? Nem a história que é contada não conta. Mas quem criou foi eu, Bellini e o Daniel Borges. O princípio ali, a semente que foi lançada, fomos nós. E quem foi o primeiro presidente, então? Aí nós fizemos uma reunião, aí eu falei assim, aí o pessoal, né, o Lucinho também foi como secretário, falei assim, ô Paulo, vamos criar, você vai ser o presidente. Você foi o fundador, eu falei assim, não quero ser o presidente não. Vamos arrumar outra pessoa, que agora não dá para mim, eu estou mexendo com essas coisas. Foi em 84, 83. Na Liga 83. Aí vamos criar. Aí então vamos colocar o Zé Manel. Aí eu falei, então nós vamos apoiar. Você entra diretor de esporte especializado. Eu fiquei como diretor de esporte especializado e o Zé Manel ficou como primeiro presidente. Tem no livro até do Zé Augusto, né, o Zé Manel comentou lá que houve a divergência da LDI com o esporte especializado. Uhum. Não houve divergência. É porque cresceu muito. E aí nós falamos, não, então vamos criar. Não comportava mais dentro da então entidade. vamos fazer uma entidade. Mas briga, divergência, não houve nenhuma. Isso aí, João Elias ficou até satisfeito. Assim, eu ajudei e eu vou ver que vocês vão crescer. Só isso, não teve nada. Inclusive, da nossa saída da LDI, foi justamente quando terminou o nosso mandato na LDI. Não teve nada, não teve briga, não teve nada. A LDI foi importante demais para a criação da Liesp. A primeira reunião da Liesp foi dentro das dependências da Liga de Esporte de Ipatinga, assim, entre poucas pessoas, foram 6 pessoas. Depois, nós conseguimos, lá no Ipatingão, né? Uma sala estava abandonada, falei assim, gente, vamos... Aí nós conseguimos uma sala lá. Chegou a funcionar lá? Chegou a funcionar lá. Naquela sala hoje... onde você entra no Ipatingão, aquela sala direita. A primeira sala direita, você sobe aquela escadinha, debaixo da escada maior, aquela sala ali. Então chegou a funcionar ali. E também nós trabalhamos, a prefeitura também cedeu um espaço no segundo andar, onde foi feito também algumas reuniões lá no segundo andar da prefeitura. E sempre os mais próximos a você. E quando é que chegou o Zé Carlos nessa equipe? Chegou já depois que a Liesp estava já um pouco se estruturando. Aí ele veio para ser o diretor financeiro, é que eu disse. Umas 6 pessoas se ofereceram para ser diretor financeiro. Se ofereceram. Uma missão espinhosa. Então, 6 se propuseram? Propuseram. Então, assim, então vamos buscar quem não quer. Por quê? Porque você quer mexer com o dinheiro dos outros? Então vamos buscar quem não quer mexer com o dinheiro dos outros. Aí nós pegamos, convidou, aceitou, fez um trabalho bom aí. Tem que destacar isso também, ninguém pode deixar de destacar isso. Mas assim, e na área de esporte a gente deu uma ajuda muito boa, deu uma contribuição muito boa, isso aí é inegável. Quais os seus braços direitos, além dos seus alicerces, além do Zé Carlos, obviamente, na parte financeira, na Liesp? Não, na parte financeira é só o Zé Carlos, né? Não, mas no geral, no contexto geral. No geral, a gente não pode deixar de destacar quem começou, né? O Zé Alentino, por exemplo, lá do Limoeiro, foi uma pessoa que deu um apoio. O Zé Alentino do Costume, né? Costume. Depois veio o Cláudio Salvador, teve no conselho. O Zé Augusto foi o primeiro vice-presidente, Zé Augusto de Moraes. Mas depois as pessoas, assim, você fazia uma diretoria, tinha 20 pessoas. Aí para trabalhar tinha 5. Né? O Chico, que é lá da Vila Ipanema, o Zé Carlos, o Zé Manel teve uma participação muito boa. Mas depois a gente também, o Bellini teve um papel importante. O Bellini é uma pessoa assim fantástica. O Daniel também, que deu apoio pra gente quando o LDI também, porque depois ele saiu também, não coisa. Mas muita gente boa apoiou a entidade. É por isso que ela cresceu, sem esquecer, os empresários da cidade tinham muita confiança na gente, ajudou muita gente. Posso citar aqui o Geraldo Henrique, né, da Diferencial Imóvel, um cara fantástico, que sempre apoiou. Tem uma pessoa aqui que já faleceu, mas para mim foi uma das pessoas mais importantes da entidade, que foi o Socalim Salomão Neto. Socalim, que, nossa, fantástico. O Augusto, que foi diretor de peteca, mas que também faleceu e era árbitro. O Alexandre, né? O árbitro, eterno começou aqui e chegou
na Confederação Brasileira de Futsal. A gente vai continuar falando, contando as histórias da Liesp e outras passagens do Paulo Roberto Malta, o Paulo Roberto da Fatinha, do próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, Bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, aqui nesse programa conversa com Paulo Roberto Malta. O Paulo Roberto, ipatinguense, é só novairense de nascença, mas ipatinguense da Gema de atuação, um grande rol de serviços prestados ao esporte especializado, à imprensa escrita e falada, enfim, um cidadão com 30 anos, mais de 3 décadas de atuação também dentro da Uzi Minas. Não sabemos quando que ele irá sair. Paulo, nessa sua passagem pela Liesp, houve inúmeros campeonatos, em várias competições, revelação de atletas, revelação de equipes que surgiram, equipes que se encerraram atividades, enfim. Foram alguns momentos marcantes que você pode contar em determinado esporte, por exemplo? Olha, nós discutimos que o carro-chefe da Liesp era o futsal. Então, acho que a maior competição que foi feita aqui, podemos dizer, do interior, não se falava nem Gimes, né? Foi a Copa Verão de futsal. Nós reunimos aqui 36 equipes, né? Como Valadares foi campeão, Ipatinga foi vice. Uma competição nos finais de semana, né? Sábado e domingo, fantástica. Equipe de Congonha, Teoflotona, Abricampo e tantas outras, Belo Horizonte. Acho que foi a maior competição de futsal aqui do interior. Os jogos realizados só aqui em Ipatinga ou eram jogos só de volta? Ipatinga Fabriciano, só aqui. Então as equipes iam na sexta, ficava aqui, sábado e domingo, era eliminatório. A primeira fase de grupo e depois mata-mata. E foi fantástica, a Copa Verão, fantástica. Inclusive o apoio da TV Cultura, né? Eu com o Aurélio, foi fantástico. E a gente destaca Campeonato Brasileiro de Peteca, uma Copa que nós fizemos com o Atlético, Minas, a Cearia e o esporte de Juiz de Fora também, de futsal, categoria de base. Nós tivemos um campeonato brasileiro de dama, uma fase brasileira de peteca, aqui em Ipatinga, a participação do handebol, a participação do vôlei. Então, a Liesp foi referência, né? Inclusive, quando surgiu o PEC do governo, Projeto Esporte e Lazer da cidade, nós fomos referência no Brasil. Quer dizer, saiu daqui o Cláudio Galberto, o Carlos Magno, para dar palestra no Mato Grosso, São Paulo, Rio, falando sobre o que é feito aqui em Ipatinga, na região aqui do Vale do Aço, que a Liesp atendia, com mais de 4.500 atletas. Fora... Filiados através do PEC. Eram 62 cidades, se não me falha a memória, atendidas, e uma parceria com o Instituto Senibra, que trouxe muito benefício para a entidade. Além do Instituto Senibra, teve também a participação frequente e decisiva do Poder Público Municipal, da Prefeitura Municipal de Ipatinga, né? Isso aí é destacar, né? A gente sempre diz que qualquer entidade ela tem que trabalhar com parceria. E uma parceria muito boa na época do Chico Ferramenta, né? E nós tivemos muito apoio, isso é indiscutível. O Carlos Magno como secretário de esporte, nós tivemos um apoio fantástico. E o respaldo também de outras cidades, né? O pessoal vinha aqui. E é através desse apoio que o Instituto Senibra entrou na parada junto com a Liesp para promover isso aí, que eu acho que foi uma grande revolução da entidade.
Houve dessa série de competições, houve muitos episódios pitorescos. Então, pode contar alguns episódios, coisas pitorescas, engraçadas, hilárias. Olha, eu acho que uma pessoa assim que a gente tem muito respeito e acho que foi uma das maiores personalidades da imprensa e do esporte, que é o Cacheta, o Maurélio Cacheta, nosso Cachetão. A TV Cultura promoveu a Copa TV Cultura de Futsal. Aí jogos em Patinga, jogos em Fabriciana e jogos no Choupana. Choupana deve ser o clube mais longe do mundo. E naquela época, o que acontecia? Eu já trabalhava, o Cacheta também, e o torneio era partida decisiva, terminou empatado, prorrogação, dos 10 minutos de cada lado, depois tantas prorrogações possíveis até que se tenha um vencedor. Não ia para os pênaltis? Não ia para os pênaltis. Aí tudo bem, fomos lá no Choupana. Tequilage e uma outra equipe que eu nem lembro. E não estão lá eu e o Cacheta. O jogo começou 9 horas. O segundo jogo. Foi o terceiro jogo. 9 horas. Lá vai. Tá empatado. Terminou empatado. Vai pra lá. Já era mais de 10 da noite. Aí, não, bem mais. Já eram as 10h30 da noite. Aí estamos lá eu e o Cacheta. E o frio, aqui sereno, o Cacheta falou assim, Paulo, como é que eu vou fazer? Tem que ir embora e tal. Deixa aí. Parece que o Fumaça também estava com a gente. E foi passando o tempo. Aí prorrogação, demorou, tal, empatada a prorrogação. Aí começou tantos quantos fosse necessário de prorrogação. Era 1h08 da madrugada e eu, o Cacheta, na beirada da quadra, esperando o jogo terminar e nada. O Cacheta pegou e entrou, parou o jogo, falou assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos entrar num acordo, termina isso amanhã, vamos bater os pênaltis aí para ir embora. Não, é regulamento. E foi, regulamento. Nós ficamos até 1h45 da manhã, lá no Choupana, e para vir embora. Não tá doido. Aí o Cacheta veio na tristeza, e cochilando, e o Cacheta, o fitinho Uno dele dirigindo, me deixou lá em casa, eu morava no Iguaçu. Nós ficamos quase até 2 da manhã numa competição que não tinha pênalti. Era prorrogação, e os caras não faziam gol. Nossa, o Cacheta ficou bravo e aquele negócio. Então, quem foi o vencedor do jogo? Não, o Tequilage venceu o jogo depois. Conseguiu vencer. Conseguiu, mas assim, na bacia das almas, e o Cacheta venceu o Cacheta. Nós vamos rezar aqui para não sair gol, senão não tô morto. Mas eu acho que foi assim, essa foi uma coisa fantástica, mas sucesso. E nunca mais a Liesp organizou um torneio que não houvesse decisão. Que não fosse tem a primeira prorrogação, depois pênalti e acabou. Pelo amor de Deus. E toda vez a gente ria muito que o Cacheta participava com a gente das reuniões. O Cacheta falava assim, ô Paulo, pênalti. Não, tá no regulamento. Não esquece o pênalti, não. Aí depois Choupana virou, lamentável. Mas assim, uma história fantástica. O Aurélio foi eu sempre brinco muito com ele assim, qualquer coisa que se falar em termos de esporte, imprensa aqui na região, o Aurélio tem que ser citado, porque ele é uma personalidade fantástica. E participativa, sempre solícito, sempre atuante, né? E eu devo a minha entrada na imprensa por causa do Aurélio Cacheta. Foi meu padrinho, eu digo assim. Seu padrinho? Meu padrinho. E daí na rádio, houve muitas passagens marcantes também. Nossa. Como repórter, deve ter tido algumas, né? Gente, como repórter, eu trabalhava, acho que 2 histórias assim que marcam, mas nós trabalhávamos no campo do Beira Rio. E aí o Manel Bretas, de comentarista, acho que o Paulo César não. Eu não sei se foi o Roberval Antunes, não sei, Cacheta de repórter, e eu estava do outro lado. E aí, coisa do jogo lá, o Cacheta falou assim, tá entrando, passou um porco, porque o campo era aberto e as porquinhas tudo atrás, assim, atravessando o campo. Olha o porco passando no campo, aí o Badé dispersa, olhando por lado, no lugar de quem, Cacheta? Não, é porque tá entrando em campo, atravessando o campo, aí vendo aquela coisa toda, né, nós morria de rir. E aí também eu trabalhei de repórter no jogo América e Atlético, e foi a segunda vez no campo do América. Só que o América tinha um centroavante que parecia muito com massagista. Quando eu comecei de rádio, o que eu fazia? O jogador que eu conhecia, eu entrevistava no vestiário. O jogador que eu não conhecia, eu entrevistava no campo, porque eu via pela camisa. Pelo número. É uma camisa. Então, quem não eu conheço, porque antes não tinha entrevista coletiva. A gente chegava lá, o cara estava tomando banho, eu lembro muito bem, uma vez eu entrevistei o Tafarel estava no banheiro, todo ensaboado lá, quer falar comigo? Eu falei assim, quero. Aí ele rolou na toalha, veio cá, todo ensaboado, me deu entrevista, muito educado e tal. Então não tinha entrevista coletiva. E eu tô esperando o jogador. E entrevistei os outros lá, tô esperando o jogador, tô olhando. E o jogador tinha saído pela outra porta na Independência. E eu vi o massagista. Aí eu, microfone no massagista.
Ele falou assim, não sou massagista, não. Eu não sou jogador, não sou massagista. Isso no ar? No ar. Do ar. Eu falei assim, eu não sou centroavante. Não, mas aí eu não falei que era centroavante. Fui entrevistar aqui agora, até falou comigo, não sou massagista, não sou jogador. Eu falei assim, não, eu sei que você é massagista, mas eu tenho que dar valor a você também, que faça um trabalho. Aí acabei entrevistando ele e saí bem, fui embora e tal, mas aí depois o Fernando falou assim, ô Paulo, você vacilou lá. Eu falei assim, ó Fernando, vacilei, você viu que eu saí bem, né? Consegui consertar a tempo. Mas eu lembro desse, eu fico com vergonha. Eu não fico com tanta vergonha porque eu não falei o nome do jogador. Mas eu falei assim, fui entrevistar ele achando que era jogador. Aí na hora, eu peguei, mudei a história e pronto. Do futebol amador também. Outros do futebol amador tem muitas passagens interessantes. Né? Aquelas transmissões em cima do... Em cima do caminhão, em cima do barranco lá no Barra Alegre. Lá em Congonhas, eu e o Jonas Canto, nós ficamos em cima da laje, começou a ventar e levando papel, levou tudo. Isso, campeonato classista. Classista, com o Zipa. O que houve lá? Nós fomos pra cima da laje e ventou. Da laje em cima do vestiário? Do vestiário. Levou papel. No Barra Alegre nós já ficamos em cima do barranco. No campo do Palmeiras, em cima do barranco. Eu fui uma vez em Tuiutaba e a rádio tinha uma camisa branca. E Tuiutaba é que é a terra vermelha. Campo ruim, aí espalhei cabo, deixei lá quietinho. Aí no segundo tempo cai aquele sereninho assim, mas bom sereninho, e você vai enrolar o cabo. Nós saímos de lá com a camisa marrom, e a camisa só tava no hotel, o Fernando falou assim, nós vamos sair para tomar cerveja. Então, aí com a camisa toda suja, eu falei assim, meu Deus do céu. E um lugar pertinho de Tuiutaba, né? Nossa. 1000 quilômetros de casa. Acho que é o lugar mais longe do mundo. Nós estávamos chegando em Tuiutaba, o Fernando viu uma lâmpada assim, e falou assim, lá Paulo, nós estamos chegando. Aí nós rodamos muito tempo mesmo. Falei assim, o Fernando, aqui é poste ali, já está em cima do carro, porque não tem condição não, olha lá. Ele não para, não fica, nós não chegamos nunca nele. Então assim, muita coisa boa, a rádio tem muita coisa bacana, muitos companheiros bons, eu acho que a imprensa é... Muito maluco também, né? Não, muito doido. O Jonas Conte. Não, Jonas Conte, o Roberval Antônio, o cara, o Roberval tem história naquele campo do Ferreirão ali, fantástica. Por exemplo? Aí, tava namorando uma menina aqui, e a menina já tinha marido, o cara pontou o revólver, entrou debaixo da cabine de madeira. Eu sei que é o narrador da rádio, né? O Roberval, no intervalo, sumiu, correu, foi embora. Não voltou mais. O Fernando, parece que o Fernando teve que narrar o segundo tempo. Até hoje tá coisa maluca. O Roberval Antônio é um companheirão, mas um maluco. Nossa Senhora. E como plantonista também, depois você decidiu ser mais plantonista, ficar mais na retaguarda. O Fernando pediu, né? Pra mim não tinha um plantão, eu falei, Fernando, eu fazia o plantão. Aí eu fazia, sem problema nenhum, apresentava o programa também. À tarde, né? À tarde. A pré-hora, a pré-hora. E depois o balanço. Mas no plantão foi tranquilo, eu nunca tive, assim, histórias. Não deu resultado errado, não? Dei. Duas coisas que eu fiz, eu acho que só que eu fiz no plantão. O time da Itália, Cagliari. Aí eu tava com assim, Cagliari 1, Milan 0. Aí de novo, Cagliari 1, não. Aí o cara pegou e me telefonou, um amigo meu, falou assim, ô Paulo, é Cagliari. Eu falei assim, tá bom, tá. Aí consertei, mas não falei que consertei. E já tinha saído um gol do Grêmio. Aí, porque o que a gente fazia? A gente tinha internet e tinha mais 2 rádios para ouvir. Uhum. E aí saiu o repeteco do gol do Grêmio, eu tava dando que o Grêmio tinha virado o jogo. Mas depois aí eu consertei, não, e pronto, e ficou assim mesmo. Mas o pessoal liga na hora. A gente acha interessante. Aqueles piores de rádio fica acompanhando? Na hora. Talvez esperando um escorregão ou porque não, para ajudar? Porque houve mesmo, eu falei assim, Paulo, você deu o resultado errado aí, cara. O Grêmio não virou, não. Eu falei assim, não, sei, eu falei errado. Aí você dá aquela despistada e conserta e vai embora e tal, mas você morria de rir, né? Mas é bacana, eu acho que... E o narrador falando o nome do jogador errado? Nossa, aí já tem muito. O Jonas Conte era mestre disso. O Jonas Conte... não prestava atenção no jogo. Narrava pra lá. Eu lembro muito a história, acho que alguém contou aqui também, nós vamos transmitir o jogo, e o menininho, né? Menininho não, o garotinho, com o Cardoso Neto. O Piquitito, né? Piquitito. O Oswaldo Reis. Não, é o Oswaldo, que trabalhou na Vanguarda. Eu não estou bem lembrando. É o menininho que chama, não é o Oswaldo, é o menininho. Só que o narrador chamava você no campo, olha, vamos agora, tá o Atlético. Aí você falava, o Atlético que vem de uma vitória, que faz isso, aquilo e tal, tá definido dessa maneira. Aí, mas o menininho era diferente. O Carlos Augusto, aí nós estávamos num jogo, o Cardoso Neto era um repórter, eu era outro, era repórter.
Aí o menininho falou assim, o Atlético, que veio da Vitória, que fez isso, fez aquilo, foi falando. A história toda do jogo. Em terceiro lugar do campeonato. E tal, o artilheiro falou até o nome do CPF do jogador. Aí falou assim, o destaque do Atlético Cardoso. Cardoso assim, você já falou tudo? Eu vou falar o quê? No ar. No ar. Aí a gente morreu de rir. O Cardoso era fantástico, né? Aí não morremos de rir. Depois ele não falou, mas não, você não pode falar assim, não. Então, aí falou. Então, assim, tem história demais, né? Na imprensa, assim, tem história demais. As viagens também eram, as paradas da viagem. A viagem era fantástica. Você viajava 600, 700 quilômetros, né? Aí dava para contar a história, voltar a mesma história. Nós temos... Ter a divergência com o seu companheiro de viagem, voltar as boas. J. Paz, de viagem, é o melhor motorista. Só andava na contramão. Seu J. Paz, por que você está andando na contramão? É porque eu tenho que ver quem vem de lá de lá. E a visão na contramão é melhor. Oh! Eu falei assim, não, então você vem pra cá porque você não é casado, você não tem família, e ele só andava na contramão. E o Adenir Mariano, louco. Que a gente ia, por exemplo, fazer viagem, ele ligava o som, punha rodeio, coisa de rodeio, ligava o som, punha fone aqui e dirigia com fone. Como é que é? Com fone. Ele punha o fone no rádio, né? E punha com fone e ia dirigindo. Pra estrada fora, andar 200, 400, 500 quilômetros, ouvindo rodeio aqui, não prestando atenção no trânsito. Voltando de Belo Horizonte, eu... Fabrício Pereira, Adenir Mariano. Vem da altura de Nova Era, nós vemos atrás do caminhão. E vem andando e tal, no Fiat da rádio. Isso à noite, né? À noite, escuridão. Aí o Adenir Mariano, eu do lado dele, ele deitava, tombava e deitava pro lado de cá, olhando assim de baixo. Umas 3 vezes. Eu falei assim, Adenir, o que foi? Eu falei assim, eu tô olhando lá, você tá olhando aqui? Olha, a outra pista, mas debaixo do caminhão? Aí ele pegou e apagou o farol do Fiat Uno, e entrou cortando. Eu falei assim, meu Deus do céu, que isso, Adenir? E cortou e foi embora. E lá na frente acendeu. Eu falei assim, mas, rapaz, você não tem visão de nada aqui, como é que você está fazendo isso? Ele falou assim, não, eu já olhei debaixo do caminhão lá, não veio carro do lado de lá, não. Eu falei assim, mas se o cara apagar o farol também? Então, todo mundo morto? Aí no caminho, o Fabrício tomou o carro dele. Aí na outra semana, vai nós para Belo Horizonte, J. Paz no volante. Nossa, uma correria, uma doideira. Eu falei, seu Jota, pode? Tá bom. Na volta, apaga o farol e vai cortar o carro também. Você é louco, rapaz. A Adenir faz isso, eu vou fazer também. E o que aconteceu depois que cortou o carro? Não achou o botão para acender o farol de novo. Não achava o acendedor. Não achou, não. E o carro começou a balançar e ele meteu a mão no painel de tudo quanto é lado, aí o farol acendeu. O Fabrício tomou o carro dele de novo, eu falei, dirigir mais não. Ele pode dirigir para a rádio, não. Mas, assim, é o único motorista que dirige na contramão, na estrada, e fala que a visão é melhor para ele. Outras histórias, outras passagens do Paulo Roberto, cronista esportivo, do Paulo Roberto, dirigente, e do Paulo Roberto, jogador, por que não dizer, a gente terá no próximo bloco do programa. Até já. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. De volta com Histórias da Bola, que nesse episódio conversa com Paulo Roberto Malta, o eclético Paulo Roberto, cronista esportivo, dirigente de futebol, e que um dia foi, segundo ele, um bom goleiro de futsal. Eu não vi, nem fotografia, estou aguardando. Mas eu confio na palavra dele, porque Paulo Roberto, antes de tudo, é um sujeito sério, e além de tudo, meu amigo. Meus amigos não têm defeito. Né, Paulo? O maior defeito do Paulo goleiro, qual era? Caramba, eu acho que o maior defeito... Às vezes não falo nem defeito, né? Vontade de ganhar sempre, mas eu também era... Você enchia o saco? Enchia, falava demais, xingava. Mas era muito gozador também. Assim, os caras falavam sério, eu era brincando com todo mundo. Eu acho que eu sempre teve esse espírito, assim, alegre. Eu acho que tempo ruim pra gente, ele passa, né? E coisa. Mas eu era muito enjoado dentro do gol. Eu acho que, por exemplo, eu não gostava de vestir roupa do time, né? Eu sempre comprava meu uniforme. É o seu uniforme? Não, eu gostava, gostava não, que eles davam
Uma vez foram entregar uma camisa, a camisa estava fedendo. Eu falei assim, não, eu não uso roupa de time. Por nada, coisa de preconceito nenhum, coisa de Mas eu prefiro levar a minha? Levar a minha. Aí eu comprava meu uniforme. Tinha muita luva, tinha muito camisa de goleiro, calção, tinha completa. Aí eu comprava da Adidas, branquinho, todo bonitinho, verde. Eu gostava muito do verde, esse verde músico mesmo, aquele escuro, branca, né? Então eu gostava muito. Quem foi mais xingado, o goleiro Paulo Roberto, o dirigente Paulo Roberto, o cronista Paulo Roberto? Já levou alguns xingos, né? Foram. Eu acho que... Até que goleiro não, eu falo assim, eu tive uma fase muito boa. Quando eu achei que eu tentava ficando ruim, eu pulei fora. Como cronista não, mais assim, futebol amador, né? Já jogaram água. Uma vez eu fui teve uma decisão, eu e Fernando Rocha fomos na decisão lá no campo do Belo Oriente, que eles tomaram o microfone, tomaram o cabo, cortaram o cabo, a brigaiada danada. Por quê? A briga lá dos times, Belo Oriente e uma outra equipe lá de Perpétuo Socorro, do Cachoeira Escura. E o time reserva, o time que perdeu não aceitou perder. Aí deu uma confusão danada, quebraram os troféus tudo, o Fernando falou assim, tira o microfone e deixa o resto. Aí eu tirei o microfone, fui lá pro cantinho, os caras correndo atrás da gente. Tava no meio de jogador, os caras correndo atrás da gente. É igual nós fomos em Araguari, o ideal. Eu nunca vi um negócio daquele. O Zé Eugênio era bandeira e o Birubiru fez o gol, jogando contra o time do Araguari. Agora, o Fluminense de Araguari, né? Não, o Araguari mesmo. Araguari mesmo. Aí correu pro meio de campo, os caras pegaram o Zé Eugênio e levou lá na bandeirinha, e fez ele levantar a bandeira. Né, dá impedimento, o campo ruim, e eles começaram a jogar, até jogaram um rádio, eu era comentarista, nós fomos 2 vezes lá, eles jogaram um rádio na cabine, desse tamanho lá, a cabine do campo do Araguari tem um vidro assim, um acrílico muito grosso, e eles jogaram um rádio, o rádio bateu assim que espalhou, eu falei, seu Fernando, como é que nós vamos sair daqui? E a porta da cabine abria pro lado da torcida, nós ficamos lá depois do jogo, eles pegaram o doutor Irã, por exemplo, tiraram de dentro do hotel para caçar a confusão do doutor Irã. E foi assim, então acho que xingar assim... Nesse episódio do gol, o Zé Eugênio teve que levantar... Teve que levantar e foi anulado o gol do Birubiru, que é o jogador do ideal. Fernando Rocha sabe bem disso. E teve que levantar, porque eu acho que o Tonhão era treinador do Araguari, e eles iam bater lá. Falou, se a gente ganhasse, apanhava, não costuma sair do campo. Né? Então, assim, xingado fora daqui, dentro daqui não, acho que pelo tempo que a gente tem aqui na cidade, né, praticamente 50 anos, as pessoas, a família da gente, então acho que as pessoas têm muito respeito. Eu fico até feliz que a gente chega no campo, as pessoas vêm conversar com a gente. Então, assim, eu acho que eu fui mais xingado às vezes pelos colegas quando eu era do campo do que do futsal. Porque campo não era minha praia, não. Eu tinha gente pequenininho desse jeito e jogar futebol de campo era loucura. E depois jogar veterano do Master aí, né? Mas eu tive uma participação até boa na Uzipa, em alguns jogos pelo Vila Celeste, mas você era titular, Paulo? Eu era titular. Você era titular mesmo? Meredão sabe da história, tem Levi. Essas fotografias? Tem muita fotografia, o que mais tem. Tem essas fotografias do Paulo Roberto titular? Tem. Na Uzipa joguei eu, Aloísio, né? Eu fui reserva, por incrível que pareça, do Nier Borges e do Toninho, goleiro de futsal de Epaminondas. E o Nier era o goleiro de uma perna só. O pessoal me gosta até hoje, mas o Nier é fantástico, um baita de um goleiro, saía pra jogar, o pessoal falava, não, isso é macumba, esse homem é doido. Achava... Como é que é? Nós fomos jogar em Joanés uma vez, a mulher entrou lá e falou, e o Nier entrou de muleta. Né? O Nier tinha muleta, andava com muleta. E tava lá no gol, então o pessoal achou que o Nier era mascote. Aí o Nier foi pro gol, aí eu jogava na linha, eu já joguei na linha de quarto zagueiro. Quarto zagueiro? Aí nós começamos a chutar a bola pro Nier, pra aquecer. A mulher foi pra lá batendo o gol com um pedaço de pau, falou que era macumba. E nós ganhamos do time de Joanés e a mulher queria bater no jogador, uma senhora lá, jogadores de Joanés, porque perder pro time do goleiro uma perna só. Mas o Nier era fantástico, o Nier... Ele tinha muita elasticidade, né? Tinha, o Nier saía de carrinho, o Nier com a perna só deixava a muleta, saía pulando assim e dava carrinho, o cara entrando na área. Com a muleta ele batia de metro para as laterais, ou então deixava outra pessoa bater, né? Quando estava próximo assim, ele ia com a muleta, batia para o lateral e saia jogando. Mas quando... um jogo assim mais difícil, aí a gente mesmo é que batia o tiro de meta. Mas o Nier foi um goleiro fantástico, tinha elasticidade fantástica. Eu brincava muito com ele, né, Nier? Só abre as pernas, Nier, pra chutar, pra fazer o gol. Senão, mas Nier foi um goleiro. Assim, eu fui... Mas não ligava muito, não. Era muito de grupo, gostava muito de estar participando, confraternização, então não ligava muito. Quer dizer, eu queria jogar, né? Mas
Porque o jogador não pode ser peladeiro que seja, não gosta de ficar na reserva. Gosta não. Ninguém gosta de ficar, jogar pelo menos um pouquinho. É igual eu falo categoria de base. Categoria de base não precisa ficar focando o título. Claro que todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ser campeão. Mas a base você tem que trazer as crianças para praticar o esporte. Porque na base, se você visar a competição, você faz o quê? Campeonato, conquista, você põe o melhor time. E aí, o jogador que é razoável ou médio, ele não vai jogar. E aí você está tirando o garoto. Talvez um incentivo para ele seguir, ele está no esporte, ali mais como um suporte. Na criação, na educação, na formação. Pode não ser um jogador, mas ele vai ser um cidadão. Uhum. Eu falo muito isso, eu lembro muito do Tabata. Uhum. O Tabata que está lá no Atlético, baita do jogador. Por que ele está nessa condição? Porque ele tem um suporte familiar. Né? O Edivaldo e a Márcia dão um suporte, pessoas dedicadas, responsáveis. Então, ele tá seguindo essa questão, é um craque, todo mundo sabe que é um muito bom jogador, ainda tem um caminho longo para percorrer, mas é a estrutura familiar que permitiu que ele seguisse. Né? O trabalho que o Zezinho fez com ele também para seguir. Então, o futebol de base é isso. Agora, quando a gente está mais velho, aí quer participar, tomar uma cervejinha e tá no grupo, mas quer jogar um pouquinho também, pelo menos suar que sujar um pouquinho a roupa. Tem que dar, até para sobrar um tempo, dar uma cornetada também. Aí você vê o negócio ali, você já vai na corneta e já vai, cara. Melhor lugar do futebol é a arquibancada. A arquibancada é uma beleza, é a corneta pura. É o Anderson mesmo, já corneta. O Figueiredo já corneta também demais. O Anderson Figueiredo. Mas é um baita do jogador. Casa aqui. Você cornetava o Anderson quando o Anderson era jogador? Não, com jogador. Mas sim, foi pouco, porque falhou muito pouco, né? Eu lembrei do outro rapaz que era dupla de zaga com ele. Alexandre Nunes. Alexandre Nunes. Mas uma vez um episódio assim, quando ele jogava, não sei se lembra do social, o Gomes também era goleiro. Isso, o Gomes. Aí, gente, eu sou um amigo do Gomes, gosto muito do Gomes. Eu estava atrás do gol e o J. Passo do outro lado. E aí lá em Divinópolis, gente, o Gomes fez uma lambança, tomou um frango. E na hora que o narrador me chamou, e eu estava atrás do gol, eu falei assim, lambança do goleiro do social. E aí na hora foi a hora que o Gomes foi buscar a bola lá dentro da rede. Ele escutou você? Escutou e olhou para mim assim, e eu falei assim, meu Deus do céu. Eu continuei, ia parar. Terminou o jogo, já passou, seu Paulo. O Gomes falou que não vai dar entrevista pra você nunca mais. Eu falei assim, Jota, eu que não quero que ele fale no microfone, que é um frangueiro. Aí depois nós conversamos, tal, mas é impressionante, na hora, assim. O Gilmar Rinaldi, uma vez também, eu estava atrás do gol. O Gilmar Rinaldi, que hoje é dirigente da Seleção Brasileira, foi goleiro, né? Ele estava no Flamengo. Foi um dos jogadores mais educados que eu entrevistei como repórter. Ele, o Tafarel, mais educado. Que eu fui entrevistar, ele quis saber meu nome, que rádio que eu trabalhava, qual cidade, para falar comigo meu nome. Ele falou que o jogador tem que fazer assim. E conversou comigo. Mas eu também estava, na época a gente ficava atrás do gol, também cornetei. Ele olhou assim, eu e um rapaz lá de Divinópolis. Olhou assim e apontou o dedo assim, eu falei assim, meu Deus, eu não vou no vestiário de jeito nenhum. E você não foi no vestiário? Fui, mas despistei, não entrevistei ele também não. Deixei passar. Mas são coisas que acontecem e a gente vive com aqui. Serve de aprendizado também, né? Mas eu já cornetei. O pessoal até fala que eu sou cornetei demais. Mas tem coisa que você tem que cornetar mesmo. O cara pisou na bola e você dá uma cornetada ali, chama um pouquinho pro cara, né? Mas não, tem muito bom jogador, a gente brinca muito assim, mas é mesmo, sem maldade, sem estar denegrindo a pessoa. Eu falo sempre assim, você pode falar, brincar, cornetar, mas denegrir a imagem da pessoa e da família, nunca. Isso aí, na minha vida ou na carreira que eu tive como cronista esportivo, na minha coluna, as duas que eu tenho no Diário do Aço, não faço isso de forma alguma. Muito pelo contrário, a gente chama para se atentar para isso. Eu tenho recebido, às vezes, agradecimento por a gente estar falando assim. Melhor elogio. Um elogio faz muito. Justamente. Mas assim, uma cornetada é bom demais. A corneta tem que funcionar mesmo. Você participou, acompanhou a fase áurea do especializado e também do futebol de campo de Patinga, né? Nos anos 80, 90, início dos anos 2000, viu a melhor safra de jogadores de Patinga. Você pode dizer assim quais foram os melhores ou não tem como se dizer isso? Olha, quer dizer, nós estamos em Patinga já há mais de 50 anos, minha família. Eu sou do tempo que o campo do Ipaminas era no Ipaminas, ali na rua Uberlândia e Moçambará. Isso. E no tempo que no contingente era um campo de futebol também, né?
Então, assim, fala-se muito no Vanderlei. Vanderlei foi um baita no jogador, jogou no Cariru. O centroavante, né? Centroavante, um baita no jogador. Mas eu lembro muito, Alemão, do Ipaminas, o Éder Anício, né, da Cipalão, um baita no jogador, Ernst Trabac, o Raimundo Martins também. Né, tem muito jogador, assim, que marcaram. E de lá pra cá, outros jogadores, né? Nós tivemos muito jogador. O Helder da Uzipa, né? O Ailton. Mas se eu for citar, por exemplo, na complexidade, assim, um jogador completo é o Kleber da Uzipa. É o Kleber mesmo? Pela questão, assim, de jogador de caráter, um jogador, assim, forte, um jogador de decisão, um jogador que chamava a responsabilidade pra ele, chutava forte, se colocava bem, se posicionava bem. E eu acho que o Kleber só não jogou de goleiro. O resto eu podia colocar o Kleber, que é um jogador fantástico. Assim, por exemplo, formou um dos maiores meio de campo que nós já vimos. Kleber, Marquinhos, Nino e Lenildo. Um baita do meio de campo. Então, assim, o Vanderlei foi um craque? Foi. O Helder também foi um dos grandes. Mas no futebol ipatinguense, eu acho que o maior jogador do futebol ipatinguense chama-se Kleber. E no futsal nós tivemos muitos, né? Mas dois jogadores, pra mim, ninguém se iguala. Que é o Paulo Henrique, que é o galego. O galego, já esteve aqui no nosso programa de Histórias da Bola. E o Amauri, do Clube Casa de Campo. O Amauri do Casa de Campo. Que era um jogador, se continuasse por problema de saúde, né, ter que fazer uma cirurgia no coração, mas o Amauri, se ele continuar jogando bola, poderia ser jogador, pleitear a seleção brasileira, de tanta categoria que o Amauri tinha. Teve muitos, né, o William Cascato, o William Abreu, o Wagner Cabeça, tantos outros aí que passaram aqui pela Sank, a Cearia. E nesses esportes especializados, da peteca, na dama, todos os destaques? Olha, na peteca o Jorge, na dama o Jorge, filho de Socalim, que foi grã-mestre mundial, né? Na peteca teve muito jogador aqui no IP, né? Assim, de lembrança, assim, peteca pouco. Mas no Ipaminas, né, que tem um grande participação de atleta. O xadrez também. Então, por exemplo, se você for na natação, a Roberta Camila. Um negócio que a gente tem que reforçar, existe o esporte especializado, ele é antes da Liesp e depois da Liesp. Eu acho que foi esse referencial. Por exemplo, antes da Liesp, se falava quem era? O Zipa. Todas as modalidades esportivas, o Zipa. Baita no trabalho, faz até hoje, mas com menos esportes. E depois da Liesp, que veio revolucionar, a entidade revolucionou, porque aí apareceu o handebol, apareceu a peteca, dama, xadrez, vôlei. Congregou todo esse esporte e trouxe a competição justamente para evoluir, né? Para os bairros, que não tinha, né? Isso aí não tinha. Então, eu acho que a Liesp trouxe isto. Né? E, infelizmente, por algumas coisas, parou no tempo e agora está tentando... Está retomando. Está retomando. E a Uzipa também, né? Que já teve glórias e glórias, um baita de um clube, mas que hoje, por falta de patrocínio, não segura mais atleta aqui. Você estuda ou vai embora. Roberta Camilo, por exemplo, hoje está no Minas Tênis, é uma baita de um atleta. A Flávia Delaroli e tantos outros, né? Que já saíram daqui. Né? E hoje a gente vê, por exemplo, a gente esqueceu, mas o Karatê, né? O Júlio, que a Lies deu muito apoio para ele, está fazendo um baita de um trabalho de porta de escola, buscando atleta. Isso a gente tem que destacar, buscando atleta para o Karatê. É o Júlio Gui. Então isso aí a gente tem que destacar. Então, assim, eu acho que o esporte especializado é antes e depois. É igual o futebol amador. Eu digo que antes e depois do João Elias. Tem dirigente muito bom que passou pela EDI, sem sombra de dúvida. Mas o João Elias foi o transformador do esporte. Ninguém preocupava. É uma divisão só, 20, 30, 40, 50 times. Quando criou as duas divisões, você vê que agora eu tenho que brigar para não cair e tem que brigar para manter na Série A. Então o João Elias, né, que Deus o tenha, o saudoso João Elias, o transformador do futebol amador do Vale do Aço. Paulo Roberto, se fosse resumir a sua vida, a importância do esporte nela, a sua atuação na empresa, nos Minas, como é que foi isso, como é que é tudo isso e até quando isso vai? Olha, eu acho eu tenho certeza que tudo que eu fiz valeu a pena. Aí se você me perguntar, por exemplo, se valeu a pena o meu trabalho na Minas, valeu, eu gosto muito da empresa, onde eu trabalho, me realizo e me realizei também profissionalmente. O esporte, se você me perguntar assim, tiver uma vontade de você voltar para ali, você voltaria? Eu falo assim, não. Acho que meu tempo já passou lá. Missão cumprida, né? Missão cumprida e foi muito bom, mas teve muitas coisas que às vezes magoaram, mas a mágoa não ficou e passou, é passado. Eu falo assim, ó,
Hoje é o que vale. Eu estou aqui hoje, então hoje é que vale. O que passou? Ah, você poderia ter sido isso na Uzi Minas, mas eu não fui. Não interessa, já passou. Eu estou fazendo para os meus filhos agora. E a vida que segue, né? Agora, eu acho que valeu a pena o tempo que eu vim para Ipatinga, os amigos que eu tive, a minha vida, a minha família, né? Minha esposa, baita de uma companheira, meus filhos, e os amigos que eu tenho, isso é indiscutível. E assim, eu falo assim, modéstia à parte, graças a Deus eu tenho prestígio, porque eu sou colunista de um jornal, né? Não vou nem falar o que é o Diário do Aço, todo mundo sabe disso, né? A gente é respeitado na cidade. Então eu poderia dizer o seguinte, valeu a pena. A minha vida valeu a pena e vai continuar valendo, né? Eu tenho a paz que eu preciso, eu tenho os amigos que eu preciso, eu tenho a família que eu preciso, os pais que eu tive, né? Minha mãe ainda viva, mas meu pai já faleceu. Os irmãos, então, vida que segue. Eu posso dizer hoje assim que eu sou muito feliz, eu não tenho mágoa, não tenho ódio no coração, não tem nada. Diga assim, estou feliz, valeu a pena. E muita inspiração para dar umas cornetadas. Ah, né? não, isso aí não para não. Enquanto. E se depois que morrer ainda, se for enterrado do lado e se for jogador, nós estamos cornetando. Tem enterrado longe, viu? Paulo, valeu a pena, foi você ter vindo com a história da bola. Valeu, muito obrigado. Eu agradeço. E com o Paulo Roberto Malta, a gente sabia que seria um ótimo programa, como foi. A gente brindou a você, telespectador e telespectadora, mais uma História da Bola e com muitas histórias, porque o Paulo Roberto fez, faz e fará a história. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa, se Deus quiser.